Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser sobre maternidade. Eu fiz uma enquete lá no Instagram, se você não me segue, corre lá e me siga, Tatiane Domício tudo junto. E lá eu fiz uma enquete pedindo sugestão de um próximo vídeo, se queriam que eu falasse sobre maternidade ou se queria receitinha caseira. E maternidade ganhou, então estou aqui falando sobre maternidade. Se você caiu aqui de paraquedas, prazer, eu sou a Tatiane Domício. Esse é o nosso canal maravilhoso, aqui eu falo sobre várias coisas, sobre vários assuntos. E se você gosta, né, de todos esses assuntos que eu abordo, de festa, maternidade, que é o que eu vou falar hoje, cabelo, cuidados e modo de vida, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, já vai dando like nesse vídeo se você também é mamãe de primeira viagem como eu, ou se você gosta desse tipo de vídeo, já vai assentando o dedão no like, compartilhe com os amigos, tá bom? Para mais pessoas conhecerem esse canal e a família crescer e chegar aos 1000 inscritos, que é a minha meta, até o final do ano. Então, ajuda a Preta aqui a chegar nesse objetivo, eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Então, chega de muita conversa e vamos ao vídeo de hoje. Hoje eu vim falar sobre o meu relato de gestação, né? Como foi a minha gestação. Eu tô pensando em fazer uma série de vídeos a respeito da maternidade, né? Como eu me encontrei como ser humano, como mulher. Para quem não sabe, eu sou mãe de primeira viagem de uma princesa, ela tem 1 ano de idade, o nome dela é Sofia Suri. E hoje eu vou falar para vocês como foi a minha gestação. Foi uma gestação de alto risco e eu vou compartilhar com vocês o meu depoimento sobre isso. Então vamos lá, não é muito fácil falar sobre isso, mas eu vou falar com vocês até mesmo para ajudar outras mamães que também estão passando por isso, né? Uma gestação de alto risco. Eu engravidei da Sofia por volta de novembro de 2018. Eu não sabia que eu estava grávida. Como vocês já sabem, eu sou evangélica, tá? E eu tenho a minha forma de falar com Deus e de ouvir Deus falar comigo. Então, há cerca de 1 ano antes de eu engravidar da Sofia, eu já sabia que eu ia ser mãe de uma menina. Tinha sentado com meu esposo e conversado com ele a respeito disso, né? Da gente fazer nossos planos, até porque quando a gente se casou, já sabia, né, que a gente queria ter filhos. E a gente já tinha decidido que se fosse menina seria Mariana e se fosse menino seria Henrique, né? Até aí tudo bem. E eu sou uma pessoa que eu gosto de planejar muito antes de fazer. Então eu planejo aquilo ali para sair o melhor jeito possível, né? Então, quando algo não sai do jeito que eu planejei, é meio frustrante para mim, porque eu gosto de ter o controle ali, de organizar tudo, né? Porém, 1 ano antes de eu engravidar da Sofia, Deus tem as formas de falar comigo, e nessa forma de Deus falar comigo, eu fiquei ciente de que eu teria uma menina. Tanto é que 1 ano antes de eu engravidar, eu encomendei uma saída maternidade rosa. Sabe aquelas saídas de tricô, né? Que vem o casaquinho, a calça, a pantufinha. Eu encomendei rosa. A pessoa que fez, né, essa saída maternidade falou que eu era meia doida. Falou assim, Tati, eu acho que você é um pouco doida, né? Como que você encomenda algo que você nem tá grávida ainda, e se você engravidar você nem sabe se de fato vai ser uma menina, mas eu já sabia, eu tinha convicção no meu coração de que eu ia engravidar de uma menina. E aí até então passou, eu tinha falado com meu esposo, a gente tava com planos e tal, né, até na nossa área, tipo, trabalho, questão financeira, essas coisas, para se preparar para poder trazer uma criança ao mundo, né? Só que a nossa vontade não é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, né? Deus, ele nos surpreende de uma maneira extraordinária, né? Porque às vezes a gente acha que a gente está no controle da situação, mas vem Deus e mostra que não, né? Que a nossa vida é um sopro e que nós somos frágeis, né? Que nós somos dependentes de Deus para tudo. É tudo dele, por ele e para ele, né? Tudo bem. Quando foi no começo de novembro de 2018, no decorrer do ano de 2018, Deus falando comigo e eu sempre ali, né?
que Deus fala muito comigo através de sonhos. E eu sonhando muito com uma menina, e quando foi no começo de novembro, eu sonhei, né, com uma menina, e no sonho a pessoa falava pra mim que eu estava grávida de uma menina e que o nome dela seria Sofia Suri. E no início eu fiquei assim, tipo, como? Sofia Suri? Nunca ouvi falar em Suri, né? Um nome diferente, nunca tinha ouvido falar. Sofia é mais comum. E eu acordei com esse nome na cabeça e fui procurar o significado. E eu vi que Sofia é de origem grega, que significa sabedoria. E Suri é uma variante de Sara, que significa princesa. Suri vem da origem Yadish, né? É uma variante de Sara na língua Yadish. Yadish é uma língua falada pelos judeus na Europa. Então eu fiquei com aquilo no meu coração e eu falei, Deus, então se é da sua vontade, então esse vai ser o nome dela. E o Espírito Santo ali a todo momento falando no meu coração o porquê desse nome, né? Algo muito particular mesmo, algo muito assim tremendo da parte de Deus pra minha vida. E tudo bem. E no sonho, a pessoa falava assim que eu já estava grávida, mas vida que segue, né? E aí passou novembro, dezembro eu fui pra Bahia e guardou muito nessa viagem. E aí eu sentia fortes dores de cólica e eu achava que a menstruação ia descer, até porque a gente queria ter filho, mas mais pra frente eu estava tomando todos os cuidados, eu estava me cuidando, né? Tomando remédio certinho. E aí eu achei que era o ciclo que ia descer, né? E nada. E aí eu voltei, né, pra minha casa em janeiro. E aí eu decidi fazer um teste de farmácia e deu positivo. Fui até a UBS, fiz novamente o teste, deu positivo e ali eu já fiz a carteirinha de gestante e assim, a ficha não caiu. Fiquei muito feliz e ao mesmo tempo muito surpresa, com medo, uma mistura, um mix de sentimentos, né? Tinha um ser humano dentro de mim se formando, né? E é uma responsabilidade muito grande. E eu tava fazendo curso técnico em canto, né? Porque era um desejo que eu tinha, né? Eu gosto muito de louvar, louvo na igreja. Então eu tinha esse desejo de me aprimorar, de saber as técnicas, né, para poder aquecer a voz, e a altura, voz de peito, voz de cabeça, enfim, eu queria saber a técnica para poder me aperfeiçoar nisso. Para quem não sabe, a ETEC de Artes ela fica lá no antigo Carandiru, lá no em Santana, né? Ponto depois do terminal Tietê. Moro no ABC Paulista. Então é um pouco distante, dava cerca de 2 horas e meia da minha casa até a ETEC. E aí no começo da gestação eu passava muito mal, né? Eu comecei a ter várias cólicas. E aí a médica falou assim pra mim que não tinha necessidade de eu abandonar o curso, mas que eu tinha que me cuidar mais, não fazer tanto esforço, porque todo o começo de gestação é um pouco mais delicado mesmo, né? E tal, pra mim me cuidar. E aí tudo bem. E eu continuava fazendo o curso, né? Só que a situação começou a complicar um pouco, né? Porque além das dores, eu comecei a ter muita tontura, a ter sensação de desmaio. E chegou a um ponto de eu não conseguir mais ir sozinha, porque eu sentia que eu estava me pondo em risco e pondo em risco também o meu bebê. Teve uma certa ocasião que eu passei mal lá no terminal Jabaquara e as pessoas só faltou passar por cima de mim, ninguém queria saber de nada e o terminal lotado. E aí eu tive que me afastar, infelizmente, porque eu gostava muito do curso e felizmente porque era pro bem maior, né, a minha gestação. E eu comecei a sentir umas coisas estranhas e eu fui muito negligenciada, né, porque eu não tinha convênio. Então, o meu pré-natal foi pelo SUS e eu fui muito negligenciada, né. A médica não atendia direito, ela só me atendeu uma vez, porque era uma vez, né, por mês que a gestante tem que passar. Então, a gestante tem que passar todos os meses, sendo que um mês era médica, no outro mês era a enfermeira que atendia. E a médica só tinha me atendido uma vez. E detalhe, quando eu descobri minha gestação, eu já tava de 13 semanas. E ela não me atendia direito, tanto é que quando eu descobri a gestação, que eu fui, passei com ela e tal, ela chegou até a falar assim, você não foi desejada essa gestação? Sabe? E quem é mãe, quem
já ficou grávida sabe que é muito hormônio, né? Você fica ali com os hormônios à flor da pele, você fica sensível. E eu fui muito negligenciada, coisas, exames que era para ter feito, não foi pedido e coisa e tal. E aí eu tive que pagar várias coisas por fora, tipo ultrassom por fora, porque ela sempre falava, ó, posso te encaminhar, mas não é certeza que você vai passar, porque você sabe, né? SUS não tem como você passar, porque é muita gente. E muita coisa eu tive que pagar por fora, né? Tipo, a ultrassom, a minha primeira ultrassom para saber de quantas semanas certinha eu tava. Muito humilhante. Sem falar que toda vez que eu ia no posto de saúde, achavam que eu era adolescente, né? Que eu era menor de idade, quando eu ia com a minha mãe, que eu era menor de idade, só faltavam falar que eu era irresponsável. Eu acho que ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém, né? Se a adolescente engravidar, né? Se ela quis engravidar, é uma opção dela. Mas eu sofri muito preconceito. Não sei se é porque eu aparento ser mais jovem. Quando eu engravidei da minha filha, eu tinha 25 anos, eu era casada, né? Eu sou casada. Sofri essa discriminação, né? Achavam que eu era menor, até ver a minha identidade. Toda vez eu tinha que ficar mostrando a minha identidade para mostrar a minha idade realmente. Teve uma certa vez que eu pedi uma morfológica e ela falou que não tinha necessidade, que morfológica é para casos extremos e que não tinha necessidade. Ela passou zombando da minha cara porque eu não ia conseguir pelo SUS. Mas eu consegui, eu fiz a morfológica. Fiz a pelo SUS e eu consegui pagar uma. Só que a gente gastou muito dinheiro por fora, né, com um médico particular. E aí eu orei ao Senhor, eu falei, Deus, ó, a gente já chegou a todo o limite dos nossos recursos, né? E eu tava sendo muito negligenciada. E por mais que eu fosse fazer um convênio, tem o tempo de carência. Então, quando a carência fosse acabar esse tempo de carência, porque a gente foi atrás para ver tudo, já seria na hora do parto. Então, não ia adiantar muita coisa. Então, a opção que eu tinha era continuar no SUS e pagar algumas coisas por fora. Só que é muito caro, né? Muita coisa da gestação eu não tive orientação, né, médica. Eu pesquisava por conta, igual o meu fator, meu tipo sanguíneo, que era negativo. E aí, se o meu esposo fosse positivo, eu teria que tomar uma vacina, enfim. E aí eu fiz essa morfológica. E no laudo dessa morfológica, eu estava com 20 semanas. A análise, a opinião da médica nessa morfológica, ela falou que sugeria que fosse feito um ecocardiograma fetal, né? E aí eu voltei em consulta, passei com uma enfermeira e a enfermeira não viu isso, né? E aí passou, no outro mês eu não consegui passar, e aí no mês seguinte eu consegui passar com a médica, quando ela viu isso, né, que eu tinha feito as duas morfológicas, e a do SUS estava falando, sugeria um ecocardiograma fetal, a médica se assustou, né, e aí nesse dia eu estava passando muito mal, eu estava sentindo meu coração muito acelerado, só que antes disso acontecer, lembra que eu falei que eu tava sentindo, tipo, tontura, que eu sentia muita cólica, eu comecei a ter desmaios. Tipo, eu tava aqui conversando normal e eu comecei a desmaiar. E teve um desmaio que eu tive que parecia um desmaio epilético. Eu tava conversando com a minha mãe e do nada tudo apagou. Apagou e eu perdi a consciência. E aí quando eu recobrei a consciência, minha mãe falou pra mim que eu fiquei me debatendo, com os olhos abertos assim, revirando pra trás, me debatendo, como se eu estivesse tendo um ataque de epilepsia. Fui no médico, até paguei uma consulta também, fui. E aí foi perguntado se eu já tive essas crises, se eu já tinha tido algum caso, né, parecido, e eu nunca tinha tido nada. Aquilo foi o a primeira ocasião que tinha acontecido aquilo, eu me assustei muito. Então, eu tava no lugar, do nada eu perdi a consciência e recobrava a consciência com as pessoas em cima de mim. Até mesmo em casa sozinha. Então, foi redobrado a atenção. E aí, eu parei de ir pro curso de vez. E aí, eu fui, né, passei na consulta. Como eu não podia fazer uma tomografia, né, a médica falou, eu não poderia fazer. E ela nem me orientava, porque eu estava gestante. Então, ela me encaminharia para um psicólogo para tentar ver se era emocional, o que estava acontecendo comigo. E no SUS, fui, passei com a médica não deu atenção, zombou com a minha cara e falou: por quê? Você não queria estar grávida? E não tinha nada a ver, gente. Eu não sei o que estava acontecendo. Né? Do nada eu desmaiava e
eu me debatia. E eu perdi a consciência. Eu sei o que acontecia porque em uma das ocasiões a minha mãe estava comigo e ela viu. E aí acabei que eu fiz essa morfológica e eu tava tendo essas coisas e ninguém fez nada, né? Comecei a passar na psicóloga, ela começou a fazer acompanhamento, porque eles estavam com medo que fosse algo emocional, que eu tivesse depressão pós-parto, mas ela viu que tava tudo bem, eu não tava, né, com nada psicológico, era alguma coisa que estava acontecendo no meu corpo e que ninguém sabia o porquê. E eu fiz essa morfológica, onde a médica, o laudo da médica foi, né, ela sugeriu que eu fizesse uma ecocardiografia fetal. E aí depois de 2 meses, né, que passou batido, ninguém viu, eu voltei em consulta e nesse dia eu estava passando muito mal, estava sentindo meu coração acelerado, a minha têmpora aqui saltava, sabe? E isso aqui meu também pulava assim, ó. Só de olhar você via, meu coração estava muito acelerado. E ali minha mãe começou a falar, ela não tá bem, a minha mãe desesperada, e eu só pensava na minha filha, né? O que tava acontecendo comigo, porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu fui pra UBS naquele dia arrastada. Eu lembro muito bem, foi numa quarta-feira, tava um dia bem frio, bem nublado. E eu fui naquela consulta. Gente, desculpa. Eu fui naquela consulta e ela viu, né? Ela se assustou porque tinha passado batido o negócio, o laudo, né, da morfológica. E ela deitou, né? Eu deitei na maca para poder medir a minha barriga e ela mediu meus batimentos cardíacos. E aí ela fez uma carta a próprio punho de emergência, né, para maternidade daqui, né? E ela me mandou as pressas. Ela falou: olha, pelo seu tempo de gestação, eu estava de 28 semanas. Que ela falou que tinha medido a minha barriga. E pelo que ela mediu, a minha barriga estava menor, né, do que deveria estar pela minha idade gestacional. Não estava compatível com a minha idade gestacional, o tamanho da minha barriga. E os meus batimentos cardíacos estavam muito acelerados, estava com taquicardia. Então eu fui mandada às pressas para a maternidade. Quando chegou lá, fui atendida por um médico maravilhoso, ele conversou comigo, ele me acalmou. Porque naquele dia eu saí da UBS desesperada e fui lá pra maternidade. E ele me acalmou, ele mediu, ele falou realmente, né, quando eu cheguei lá eu tava com taquicardia, meus batimentos estavam muito acelerados, eu não tinha corrido, eu não tinha feito nada. Parada, deitada, meus batimentos estavam muito acelerados. E aí ele mediu realmente a minha barriga estava pequena para minha idade gestacional. Então, na hora eu fui encaminhada para fazer uma ultrassom de Doppler. É uma ultrassonografia obstétrica com Doppler, né, que você consegue ver direitinho o bebê por dentro, ver tudo ali. E aí eu fiz o percentil da Sofia, deu 7 na escala, deu abaixo. Porque o que é o percentil? Vou explicar para vocês. O percentil fetal é a estimativa do peso fetal, tá? Numa determinada idade gestacional. Então, para cada idade gestacional, tem o parâmetro do peso que o feto tem que estar, entendeu? E permite classificá-lo em percentil, que o normal, né, a média, que é a mais frequente, é de 50. Então, o percentil 50 é o mais frequente. E o percentil 90 é o limite superior. Então, se dá o percentil de tudo ali 90, é um bebê grande, mas ainda tá dentro da normalidade. Se der acima de 90, é anormal, né? Tipo, já é algo de risco, né? O bebê tá muito grande. E o limite inferior do percentil é 10, né? Que é o normal. 10 é normal, é um bebezinho pequenininho, mas é normal ainda. Abaixo de 10, o bebê ele tá muito pequeno, então é anormal, ele tá muito pequeno, então já é risco, né? Já entra como uma gestação de risco. E o da Sofia deu percentil 7. E o meu líquido amniótico, ele tava inferior da normalidade, então eu tava com perca de líquido amniótico. E o doutor me acalmou e ele fez uma carta a próprio punho de volta pra minha médica da UBS, para ela, né,
fazer o que ela acharia melhor ser feito, né? Se ela iria continuar se eu continuaria a gestação na UBS ou se ela me encaminharia para alto risco, né? Ia da índole dela, conforme o médico me disse. E aí eu voltei no mesmo dia na UBS para falar com ela e ela ficou surpresa porque ela achou que eles já iam me internar. E aí ela fez uma carta a próprio punho encaminhando meu pré-natal para alto risco. E aí eu comecei a passar no alto risco, então eu ia no médico toda semana. Antes eu ia mensal, passei a ir toda semana. Toda semana eu fazia uma ultrassom de Doppler para acompanhar o desenvolvimento da Sofia. E acompanhar também ataque cardíaco, né? Porque meu coração acelerava do nada. E ali foi quando eu tive que mudar totalmente a minha rotina. Então, eu não podia sair porque eu tava tendo perca de líquido, né? E na minha primeira consulta, a médica falou pra mim, a médica falou, ó, Tatiane, o que acontece quando a gente perde líquido? Aí tá no limite, né? Se você perder mais um pouquinho, a gente tem que te encaminhar pra uma cesariana, né? E a gente não quer isso, a gente quer segurar esse bebê até as 40 semanas. E a gente vai conseguir. Então, bebe bastante água, fica bastante repouso, evita, né, pegar peso, evita fazer exercício, porque você tá tendo perca desse líquido. E foi o que eu fiz. Então, por isso que às vezes eu até brinco falando que a minha quarentena já tem mais de um ano, né? Tá quase há 2 anos. Então eu fiquei de repouso absoluto em casa, eu não saía. O único lugar que eu saía era para o médico, porque era necessário, eu ia de carro. Eu andava bem pouquinho, bem devagarinho, né? Tomava muita água, tipo 3 litros de água. Porque eu queria ver o bem, né? O bem do meu bebê. E, gente, foi muito difícil. Eu tive que me ausentar, eu era líder dos jovens, eu era regente dos jovens da minha igreja, e eu tive que me ausentar. Eu ficava só em casa para poder cuidar, né, da minha filha. De uma semana para outra já foi tendo melhoria, né? Eu fazendo isso. Com 29 semanas eu fiz, né? Porque eu fazia toda semana a ultrassom com laudo, né? E aí de 7 ela foi pro percentil 19. E eu fiquei muito feliz. O meu líquido amniótico também já estava normal. E eu continuei, né? E a médica maravilhosa que me atendia. Sou muito grata a Deus por essas pessoas que Deus colocou no meu caminho. E ela falou, mãezinha, continua que a Sofia vai ficar... Tá tudo bem com a Sofia, tá tudo bem. E toda semana eu fazia e tava tendo, né, progresso ali. A Sofia tava crescendo e tava tudo bem, né? Eu cumprindo todo certinho o repouso, gente, eu não fazia nada, nada mesmo. Ficava deitado o dia inteiro, né? Eu ia no banheiro, às vezes eu tentava lavar uma louça, mas era 100% de repouso. E assim foi caminhando, fiz todos os exames que precisava fazer e tal. E deu tudo bem, deu tudo normal. Eu não tive diabetes gestacional, graças a Deus. A minha pressão, ela sempre foi muito baixa. Então, minha pressão era 9/6, 8/5, sempre muito baixa, né? Não tive pressão alta. E foi controlando também os batimentos cardíacos, né? E aí, repouso absoluto. E ali, quando tava pro final da minha gestação, eu já tava com 39 semanas. Aí a minha médica que me atendia, ela falou, ó, Tati, agora você vai precisar estimular, porque eu não sentia nada, né? Aquele negócio de tampão, de treinamento, né? Contração de treinamento. Eu quase não senti, não vi tampão saindo e nada do tipo. Então ela falou que eu precisava estimular e tal, fazer agachamento, para poder estimular um parto normal, porque desde o princípio eu queria parto normal, porque muito medo de cesariana, né? Eu tenho muito medo, nunca sofri nenhuma, nunca fui operada, nada do tipo, então eu tinha muito medo da agulha, do corte, de tudo, da cicatrização, de tudo. Eu tiro o chapéu para essas mulheres que têm parto cesárea, porque é bem complicado. Então eu queria parto normal. Só que nisso,
me exercitando, né, pra poder tentar um parto normal. O meu líquido amniótico tava vazando, né, porque eu parei né, eu saí do repouso, comecei a me exercitar, tipo, não era nada demais, era só agachamento em casa mesmo, né. Fui até em uma aula de pilates pra tentar fazer exercício nessa região pélvica, né. Eu comecei a perder líquido amniótico de novo, e a Sofia caiu do percentil, ela chegou até o percentil 25, e do 25 a Sofia caiu de novo pro percentil 8. E aí naquele dia eu saí daquela maternidade, tipo, desesperada, muito desesperada, porque o pré-natal eu fazia em um lugar e as ultrações eu fazia em outro. Então, gente, era muito difícil, porque eu vivia no médico, né? Toda semana eu passava toda semana e fazia ultrassom de encaminhamento eu fazia ultrassom de acompanhamento toda semana. Então, um dia eu tava no lugar, na consulta, e no outro dia eu tava no outro lugar, que era na maternidade, fazendo a ultrassom. Era bem difícil, né? Porque todo mundo, assim, eu tive o apoio da minha família, mas todo mundo trabalha, todo mundo tem a sua rotina, então todo mundo teve que se adaptar ali à sua rotina para poder me ajudar nessa fase. E aí nesse dia eu saí da maternidade desesperada, eu chorava tanto, eu chorava tanto, eu chorava tanto, porque, sabe, eu não sei nem explicar o que eu senti naquele dia. Tipo, eu tinha feito tudo, tava tudo legal, bacana, e caiu, né? O percentil dela caiu, o líquido tava vazando e eu me senti culpada. E aí eu tive que marcar naquele dia, eu marquei o ultrassom para 2 dias depois. Isso eu já tava em 39 semanas. Eu ia completar 40 semanas 2 dias e normalmente eles esperam até as 42 semanas é o tempo máximo, mas com 40 já tem, né, a criança. Mas eles esperam até as 42 semanas para ver se vai vir de forma espontânea, né? Se vai ser natural. E aí eu ia fazer 40 semanas. E aí eu saí daquele dia lá chorando, chorando, chorava tanto. Tava com a minha irmã caçula e eu chorava, chorava. Tanto é que uma pessoa parou, uma moça parou. Falou, você quer ir pra algum lugar? Você quer que eu te leve pra algum lugar? Eu nem conheço ela. E ela perguntou, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem. Meu esposo tá vindo me buscar. E eu, desesperada, eu chorava muito porque eu já estava sensibilizada, né? Estava de repouso absoluto. Eu não via ninguém, só a minha família. Eu não quis nem fazer chá de bebê, porque eu não tinha ânimo para fazer chá de bebê. Tanto é que os jovens da igreja fez um chá de bebê para mim, surpresa, e eu fiquei muito feliz mesmo. Significou muito para mim, né, de saber que tinham pessoas ali também, tipo, me dando força. Porque foi um momento que, por mais que as pessoas estivessem perto de mim, eu me sentia só, né, era uma sensação, um turbilhão de emoção. E dali 2 dias eu voltei. Foi numa sexta-feira, se eu não me engano. Foi numa sexta-feira, dia 23 de agosto. Voltei ali pra poder fazer a ultrassom, né? O acompanhamento, a ultrassom Doppler. E um dia antes de eu ir, na sexta-feira, eu senti de lavar o cabelo, né? Uma voz falou pra mim, lava o cabelo. Eu falei, não vou lavar, tô tão cansada. Tava tão chateada, tão desanimada. Eu falei, não vou lavar. Eu fui sem lavar. Eu falei, eu vou, quando eu voltar eu lavo o cabelo. Só que quando eu fui nesse dia 23 pra fazer a ultrassom, a médica viu, meu líquido já tava muito baixo, muito, muito, muito baixo. E ela falou, olha, Tati, seu líquido tá muito baixo, o percentil deu uma caída e eu não vou poder te liberar, eu vou te internar pra você poder já ter a sua filha, né? Você já tá com 40 semanas, não tem por que esperar mais, te colocar em risco a sua vida e a vida da sua bebê. Então, eu já vou te internar, você vai ter um parto induzido. E aí ela me explicou como que era o parto induzido. E, gente, Deus é tão bom que uma semana antes de acontecer isso, eu tava na igreja, foi o último que eu não ia pros cultos. Mas nesse dia eu senti muita vontade de ir, era a Santa Ceia. Eu senti muito desejo, sabe? Minha alma tava sedenta. E aí eu fui pedir pro meu esposo me levar bem devagarinho. Nesse tempo, a gente mudou. A gente morava numa casa, a gente mudou pra outra, pra ficar mais fácil também, pra me locomover. E aí, quando chegou lá, era a Santa Ceia. E uma irmã falou pra mim, Tati,
Se você for ter parto induzido, não fica com medo não. É pro seu bem, pro bem da sua filha, tá bom? E aí ela falou que ela tinha tido parto induzido e ela foi me explicando ali como que foi o parto induzido. E o pra quê, e o porquê daquilo, e pra mim não ficar com medo, que Deus ia estar comigo em todo momento. E é uma irmã, assim, que ela não é muito de falar e a gente nem tinha intimidade, assim, pra falar dessas coisas, né? E ali eu, nossa, é assim, ela é. Não fica com medo, tá? Deus vai estar com você. Parecia que ela sabia, né? Foi Deus mesmo na vida dela. E aí, uma semana depois, no dia 23, eu fui internada pro parto induzido. Comprimido via vaginal. E ali eu fiz a ultrassom 9 horas da manhã. E aí eu fui internada às 10. Eu tava com a minha mãe, ligaram pro meu esposo ir. Entrei no plantão lá, fui super bem atendida, assim, graças a Deus, né? Quando eu descobri a minha gestação de alto risco, Deus falou pra mim que Ele ia cuidar de tudo, até o dia do meu parto. Não era pra mim ficar com medo, porque Ele ia cuidar de tudo. E realmente Ele cuidou, porque Deus Ele é fiel na nossa vida, né? E ali eu entrei, fiquei internada, e quando foi meio-dia, foi aplicado o primeiro comprimido. E aí eu não senti nada, eu fiquei lá. E aí quando foi às 6 da tarde, foi aplicado o segundo. Se eu não me engano, se não me falha a memória, é até 5 comprimidos que pode ser aplicado. Se depois dos 5 comprimidos não sentisse as contrações e eu não dilatasse, né, aí seria cesárea. E aí aplicou o primeiro, aconteceu nada, eu não senti nada, não teve dilatação de nada. Quando foi 6 horas da tarde, aplicou o segundo. E aí, depois de 1 hora que tinha aplicado o segundo comprimido, eu comecei a sentir as primeiras contrações. E assim, gente, muito doído mesmo. Parto induzido, foi muito doído, porque eu senti as contrações, o médico falou, né? Eu não conseguia nem fazer aquele cardiotoco, que tinha que ficar em silêncio, tinha que ficar imóvel. Quando vinha as primeiras contrações, eu me contorcia. E eram umas contrações muito doída e rápida, o médico falou. Que eu tava sentindo contração muito doída e eram rápidas as contrações. E aí, eram curtas, né? E aí me mandou pro chuveiro, eu fiquei lá 1 hora lá no chuveiro e meu esposo comigo o tempo inteiro. E ele fazia massagem nas minhas costas, que o médico falou que aliviava. E meu esposo ali o tempo inteiro comigo. Eu vou deixar um vídeo de eu fazendo cardiotoco, um pouco antes de eu internar, tava bem inchada. E uma foto do meu esposo comigo lá no dia que eu tava internada pra ganhar. E aí eu fiquei lá e fiquei no banho e tal, e ele falou, ó, anda um pouco pra ver se ajuda, porque aí eu comecei a dilatar, eu tava com 5 dedos, mas tava doendo demais, não tava aguentando mais, e eu ficava, pelo amor de Deus, eu quero, eu gritava, eu ficava, pelo amor de Deus, eu quero um remédio, eu quero uma anestesia, e assim, a equipe muito prestativa, muito atenciosa mesmo. Eu achei que o plantão fosse trocar, né, porque eu tive a minha filha de madrugada, mas não trocou. O plantão que eu entrei na sexta-feira de manhã foi o mesmo, até a madrugada do sábado. As pessoas entraram ali comigo e só foram embora depois que eu ganhei a minha filha. Então subia as pessoas no quarto e falava, ó, essa aqui é a Tatiane. Ah, eu já sei, fui eu que dei a entrada nela de manhã. Então eu sou muito grata a Deus por isso. E aí na hora que foi 6 dedos, 7 dedos de dilatação, 8, 9, e aí eu fui pra sala e aí eu falei, eu não aguento mais, porque eu já tava quase desmaiando, eu tava com muita dor. E o médico falou, olha, eu vou te ajudar, faz força. E ele me falando como eu tinha que fazer força, ninguém subiu em cima de mim, nada do tipo. Eles foram muito atenciosos mesmo. E aí eu fiz 1, 2, na terceira força a minha filha nasceu. E eles deixaram ela comigo o tempo inteiro ali. Ela já nasceu procurando o peito. E eu falei, oi, prazer, eu sou a sua mãe. Eu sou a sua mãe. E ela ficou ali comigo. E aí a gente subiu pro quarto, a planta do hospital, porque o meu esposo foi embora pra trazer as malas, né?
que eu tinha ficado internada, então eu não tinha levado nada na consulta do dia anterior. E aí a enfermeira foi me ajudar a tomar banho. Ela ficou lá vendo eu tomar banho, porque eu não queria que ela me desse banho. Eu fiquei meio constrangida, então ela só ficou lá comigo pra mim não cair nem nada. E ela ficou lá comigo o tempo inteiro. Então, assim que eu tive a minha filha, eu tomei um banho bem relaxante. Ela deitou lá. E aí a Sofia só tomou banho depois que amanheceu o dia, né? Nas primeiras horas ali, ela não tomou banho, né? E ela ficou comigo, aí eles me ensinaram a dar o mamar e tal. E eu sou muito grata a Deus, a equipe médica. Eu fui super bem atendida na maternidade. Eu fui super bem atendida depois que a minha gestação virou de alto risco. Eu fiz todos os exames, a equipe, né, maravilhosa, a médica maravilhosa, todo mundo muito maravilhoso. E eu tive a minha filha ali. Só que depois que ela nasceu, teve umas complicações. E eu também tive umas complicações. E é um assunto que eu vou falar no próximo vídeo, porque esse vídeo já ficou muito longo. Então esse é o vídeo de hoje, gente. Tô compartilhando um pouco da minha história com vocês, né? Da minha gestação com vocês. E para mães, para mãezinhas que estão grávidas, que estão vendo esse vídeo, que se encontram numa gestação de alto risco, saiba que Deus, eu não sei qual que é a sua religião, qual que é a sua crença, mas saiba que Deus, Ele é fiel, Ele é todo poderoso. Do mesmo jeito que Ele me deu vitória, Ele vai dar vitória para você também. Ele nos surpreende, sabe? Ele passa com a gente todos os momentos bons, os momentos ruins. Pode todo mundo te abandonar, mas Deus, Ele sempre tá ali conosco. E no próximo vídeo eu venho trazer o resto da minha história, o relato, né, o pós-parto, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Se vocês gostam de vídeo de relatos de maternidade, então já curte esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você saber sempre quando vai ter vídeo novo por aqui. Compartilhe com os amigos. Por hoje é só. Beijos e até a próxima.